Você alguma vez já pediu misericórdia para Deus? Quando você... Toda hora. Eu lembro na época que eu estava na faculdade, eu vivia falando isso. Pô, Deus, misericórdia. Aí tinha uma moça que sempre falava para mim, não pede misericórdia para Deus que vem tribulação. Porque a gente só experimenta a misericórdia no meio da tribulação. Então, não peça misericórdia que vem tribulação. Aí eu confesso que por uns 6 meses, mais ou menos, eu fiquei com medo de pedir misericórdia. Porque eu não queria mais tribulação na minha vida. Mas todos nós, invariavelmente, a gente pede por misericórdia, não é? Agora, essa manhã nós temos um texto que a gente quer estudar juntos aqui, que é justamente que fala sobre misericórdia. E esse texto, em Mateus capítulo 5, versículo 7, ele diz, bem-aventurado ou felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ou receberão, obterão misericórdia. E eu penso que uma das grandes perguntas para nós é, o que é misericórdia? O que é misericórdia? O que vocês acham que é misericórdia? Compaixão. Uhum. Como? Piedade, sim, pode ser. Eu gosto de uma definição onde ele, na verdade, não diz o que é misericórdia, especificamente na raiz da palavra, mas ele diz, misericórdia é uma resposta à miséria. Misericórdia entende a dor, sente a dor e age para curar a dor. Então, essa definição é bem interessante. Quando a gente pensa em misericórdia, não é só um sentimento, viu, gente? E quando nós vamos para a Bíblia, a gente percebe que em nenhum momento a gente está falando em algo que só acontece naquele momento e você vai para casa. Como eu falei aqui domingo passado, a gente vê pessoas na miséria, sofrendo horrores, e aí você desliga a televisão e diz, vamos pedir uma pizza, como se nada tivesse acontecido. Mas misericórdia é uma resposta à miséria, é uma atitude em relação à miséria. A misericórdia entende a dor. Ela não sente, mas ela entende a dor. Nem sempre a misericórdia vai sentir a dor, mas ela entende, e ela sente a certo ponto que a impulsiona para ajudar a curar a dor. Só que aqui nós... Sim, pode falar. Entendi. Muito mais, né? Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido, porque de fato nós não recebemos de Deus aquilo que merecíamos, por causa da misericórdia de Deus. E a gente vai ver isso no primeiro ponto do ciclo da misericórdia, porque existe um ciclo de misericórdia em nossa vida, onde nós permitimos que ela trabalhe em nós. Ninguém nasce misericordioso da noite para o dia. Ela não cai no nosso colo e a gente diz, ups, me tornei misericordioso. A mesma coisa como o amor. A gente não acorda de manhã cedo e tem corações voando em torno da nossa cabeça, assim. O amor é uma escolha, você escolhe amar, você sente paixão, aquela coisa de olhar, aquilo é paixão, mas amor é um sentimento um pouco mais forte. Agora, mostrar misericórdia não é fácil. Todos nós acompanhamos essa semana aquele julgamento daqueles caras, do goleiro do Flamengo, né, envolvido naquele assassinato. E a gente percebeu também que a pena que pelo menos 2 já tiveram foi uma pena branda, né? Se você for parar para pensar na gravidade do caso, né? Foi uma pena branda, então houve uma espécie de misericórdia. Porém, para eles foi misericórdia. Para a mãe da menina que foi morta, fica um sentimento de injustiça, não é? Porque parece-me que não foi feita justiça na totalidade. Então sempre tem 2 lados. Misericórdia não é fácil de se demonstrar. Não é fácil. Especialmente quando alguém que recebe essa misericórdia não é merecedor dela. Como no caso, uma pessoa que cometeu um crime grave. Mas também ela não é fácil de mostrar quando as pessoas que precisam dessa misericórdia não são simpáticas. Você já percebeu, quando você vai para Cracolândia, por exemplo, essas pessoas, elas recebem misericórdia de você, mas elas não são nada simpáticas. Elas não querem mudar de vida, elas não querem nada de diferente. Então você diz, pô, é difícil. Uma vez eu levei um pastor lá, Big Mike,
E levei ele lá na Cracolândia, levamos juntos, né, com a igreja lá na Cracolândia, aqui no Jacarezinho, 2h. E nós estávamos conversando com um usuário que morava lá, né? E ele tentando dar as explicações dele, o porquê ele não mudava de vida. Então eu perguntei para ele, e daí, o que você acha? Para esse pastor, perguntei, o que você acha? Ele disse, eu quero bater nele. Eu estou com raiva dele. Então é difícil você ter misericórdia de alguém que precisa dessa misericórdia, mas não é nada simpático com a misericórdia que você oferece para ele. E também, mostrar misericórdia não é fácil quando a pessoa que precisa dessa misericórdia prejudica você ou ofende você. Eu acho que essa é uma dos pontos mais difíceis com que nós lidamos. Ter misericórdia de alguém ou responder a alguém que nos ofende e que nos prejudica, né? No texto de hoje, então, eu quero mostrar para você algo que existe lá, que eu chamaria de ciclo da misericórdia. E esse ciclo de misericórdia, ela tem, no meu ponto de vista, pelo menos 4 estágios que a gente vai ver agora. O primeiro estágio desse ciclo é a aceitação da misericórdia. Nós somos capazes de demonstrar misericórdia somente quando nós experimentarmos misericórdia. De novo, eu digo aqui, nós não recebemos a misericórdia da noite para o dia, ela não cai no nosso colo. Nós precisamos experimentar dela, para que nós possamos estender ela para alguém. E nós precisamos experimentar dessa misericórdia a fim de estarmos bem conosco, né, experimentarmos ela e estendê-la para os outros. Não sei se você se lembra, mas a primeira bem-aventurança que nós estudamos aqui foi capítulo 5, versículo 3, que diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você lembra disso, talvez. Uma pessoa que é pobre em espírito percebe que ele, por si só, não é nada. Ele não é nada. E ele não tem nada de bom para oferecer para Deus. Nós não temos nada de bom, não existe nada de bom em nós que faça com que Deus goste mais de nós. Pense um pouco. Não existe nada em nós que faça com que Deus goste mais de nós. Não existe nada de especial em nós. Nada de bom em nós que a gente possa dizer, Deus, existe um diferencial em mim. Eu posso oferecer isso que fulano não pode. Não existe nada. Somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco. Não existe nada de bom. E a pessoa que é pobre em espírito percebe isso. Não existe nada de bom em mim. Não existe nada de especial em mim que eu possa oferecer a Deus que fará com que Ele goste mais de mim. Na verdade, quando uma pessoa é pobre em espírito, ele está se atirando, está se jogando sobre a misericórdia de Deus. Eu não sou bom, mas Ele me aceita e por isso eu sou filho de Deus. É porque nós experimentamos a misericórdia de Deus. Se uma pessoa que é pobre em espírito reconhece que ele é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus. Também uma pessoa que é pobre em espírito percebe que está na necessidade de misericórdia de Deus. Você está numa necessidade de misericórdia de Deus? Então, esse é um bom sinal. Você tem um espírito que reconhece, eu não sou autossuficiente. Salmo 85:10 diz o seguinte, o amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Esse texto pode isoladamente, se você ler ele isoladamente, você diz, mas não faz sentido nenhum. Mas eu vou dizer para vocês, justiça e paz se beijaram quando a justiça de Deus foi feita pelo sacrifício de Cristo lá na cruz. A justiça e a paz se beijaram lá. Porque a justiça de Deus foi completa, foi feita pelo pecado do ser humano. E isso foi uma garantia para todos nós, para que todos nós pudéssemos receber a paz com Deus. Então, justiça e paz se beijaram lá. Tá? E Deus já mostrou essa misericórdia para nós, através da cruz. Deus já mostrou para nós essa misericórdia. Se você aceitou a misericórdia de Deus, no dia em que você entregou sua vida a Cristo, você recebe também a misericórdia de Deus. Você já sabe o que é misericórdia. Portanto, você está habilitado a demonstrar misericórdia também. Quando nos aproximamos de Deus, nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos restaura o relacionamento que tínhamos com Ele, que foi interrompido por causa das nossas falhas. Mas Isaías 59:2 é muito claro quando ele diz que os nossos pecados, eles produzem uma separação entre nós e Deus, um afastamento. Não que Deus se afasta de nós nos afastamos de Deus. E isso
faz uma separação entre nós. E toda vez que nós aceitamos ou recebemos o perdão de Deus pelos nossos pecados, nos é mostrado de novo a misericórdia de Deus. Então, a primeira coisa, temos que aceitar a misericórdia. Esse é o primeiro passo do ciclo da misericórdia. Aceitar a misericórdia de Deus. Eu preciso da misericórdia em primeiro lugar. Em segundo lugar do ciclo, a atitude de misericórdia. Uma atitude ruim é o que nos impede de ter misericórdia. Uma atitude ruim. E há algumas mentalidades que nós, como cristãos, deveríamos evitar. Quando eu digo mentalidade, é tipo de atitudes que nós temos em relação ao próximo, em relação às circunstâncias, e que nos impedem de ser misericordiosos. Por exemplo, uma atitude orgulhosa, ela nos impede de ser misericordioso. Quando nós somos orgulhosos, nós não conseguimos ser misericordiosos. Já percebeu? Fulano fez mal contra mim. É uma atitude orgulhosa. Tudo bem, gente, eu acho que também nós não temos que agir como pacifistas ao extremo, no sentido de não sermos o coitadinho da coisa, né? Eu acho que cristão tem que se posicionar também, né? Quando uma pessoa atravessa os limites, você precisa se posicionar. Diz, você atravessou o limite, chega. Né? Você tem momento de ser duro, precisa ser. Agora, uma atitude orgulhosa, o tempo todo, ela nos impede de ser misericordioso. Um espírito crítico em demasia também nos impede de ser misericordioso. O egoísmo vai nos impedir de ser misericordioso. A falta de perdão vai nos impedir de ser misericordioso. Então, existem várias mentalidades que nós, como cristãos, deveríamos evitar e que nos impedem de seguir aquilo que Cristo diz, bem-aventurado, feliz é você. Se você for misericordioso, você vai ser feliz assim, completo assim. E nós deixamos de ser felizes por causa de uma mentalidade que nos impede de viver na totalidade aquilo que Cristo quer que vivamos. Ele disse, eu vim para trazer vida em abundância, não é uma vida medíocre, gente, uma vida na média, uma vida acima de todos os padrões que você possa imaginar. Mas a nossa falta de compromisso com a palavra de Deus nos impede de viver essa vida na totalidade. Pelo fato de Deus me ter perdoado, eu preciso, com a ajuda de Deus, perdoar os outros também. Efésios 4:32 fala isso, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos. Compaixão, misericordioso. A palavra compassivo é a mesma palavra da misericórdia. Sejam bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Uma atitude de misericórdia é uma atitude de compaixão, porque temos experimentado compaixão de Deus. E é a compaixão para com as outras pessoas que não têm o suficiente para comer. É a compaixão para as outras pessoas que sofrem de uma doença. Ou uma pessoa que está desanimada. Quantas pessoas você vê aí hoje em dia desanimadas, sem força, sem desejo de viver a vida? Uma compaixão também em relação às pessoas que estão indo para o inferno porque ainda não se decidiram por Cristo, sabe? E é uma compaixão também para com as pessoas que feriram você. Difícil, né? Você ter compaixão, ser bondoso para com as pessoas que feriram você. Machucaram você. Difícil, né? Mas olha só o que Efésios diz. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se Deus não tivesse um coração misericordioso, compassivo e bondoso para conosco, onde nós estaríamos hoje? Peça a Ele que Ele dê um coração de compaixão e de misericórdia. Ele vai dar, peça a Ele. Terceira coisa do ciclo é a ação de misericórdia. E esse aqui é um pouco mais prático. Gente, as bem-aventuranças, elas não são teóricas, elas são práticas. Ter uma atitude de misericórdia somente não é suficiente. A atitude deve ser traduzida por ação. Ação, vai lá e faça. Né? Nós vimos isso, já estudamos juntos o livro de Tiago, que nós precisamos agir, nós precisamos fazer. Quando começamos a sentir uma atitude de misericórdia, nós começamos a sentir, ou compaixão para com alguém, nós precisamos fazer. Primeira coisa é orar. Sempre precisamos fazer.
e ao orar, pedir a Deus o que nós devemos fazer. Você já percebeu que a gente só ora e a gente quase nunca faz nada? Eu acho que é muito importante a gente orar. Só que cadê o plano de ação? Onde que está o negócio? Vamos lá, vamos fazer. Olha só, você sente compaixão para com uma pessoa, um amigo que ainda não é salvo? Você sente compaixão? Um familiar teu que ainda não conhece Cristo e que está indo para todos os lugares e só dá com os burros na água. Você conhece uma pessoa assim? Peça a Deus por um plano, alguma coisa que você possa fazer. Seja prático. O que você pode fazer? Você tem compaixão de alguém que está sofrendo por causa da perda de um ente querido? O que você pode fazer? Pode ir lá, pode falar, pode passar tempo com essa pessoa, vai lá e faz. Isso é misericórdia em ação. Você tem compaixão por alguém que tem necessidades físicas? O que você pode fazer? Gente, olha só, se nós olharmos, nós temos muito mais condições de ajudar as pessoas do que a gente imagina que tem. Porque se a gente vai na podridão lá, você vê que pessoas não têm nada, e a gente acha que a gente não tem nada. Mas quando você volta para a tua casa, diz, puxa, eu tenho além do que eu precisaria. Então, se você conhece ou sabe de alguém que precisa ou tem necessidades físicas, o que você está fazendo? Você tem compaixão de uma situação em outro país? Mais uma vez, peça a Deus pelo que você pode fazer. Talvez você não possa ir lá fazer muita coisa, mas ainda assim você pode orar por aquele país. Não é? Você está se sentindo com compaixão por alguém que se tornou seu inimigo? Ou tem alguém que se tornou seu inimigo? Peça a Deus o que fazer sobre isso. Nós podemos fazer coisas, mas o problema é que a gente tem medo, talvez, de pedir para Deus, e aí, Deus, o que você quer que eu faça em relação a isso? E nós temos medo de repente, essa coisa se tornar clara para nós, e a gente não querer fazer, né? Mas pense nisso. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Olha só como é que é a ação aqui. Depois de ter pedido a Deus por orientação, tome medidas. Trace um plano de ação, faça o que você puder para mostrar misericórdia. Faça, para aliviar o sofrimento de alguém. Quando nós mostramos misericórdia, a quem estamos mostrando misericórdia? Já parou para pensar nisso? Olha só, Mateus 25, 31, 40 diz, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. Jesus está ensinando a fazer, e quando nós fizermos pelos outros, é como se nós tivéssemos feito para o próprio Deus. A Raquel aqui citou o texto de Colossenses. Ele diz, em tudo que fizermos, faça de todo o coração, não como para os outros, mas como para o próprio Deus, porque de fato é assim. E ele diz, se vocês fizerem para alguns desses meus menores, que são aos nossos olhos os menores, é como se tivessem feito para mim. O próprio Deus dizendo isso. Então, aquele texto que a Raquel falou aqui não é teoria, é prática, é fato. Se você fizer de todo o coração, é para Deus. Isso nos leva ao último estágio da nossa roda. E agora, o que acontece com o misericordioso? Se nós aceitarmos a misericórdia, como está lá, aceitamos a misericórdia, temos uma atitude positiva, misericordiosa, também temos ações de misericórdia. E nós, que somos essas pessoas, o que vai ser de nós? Olha só o que diz o texto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ok. O que será que isso significa? Significa que as pessoas serão misericordiosas com você? O que você acha? Se você agir de misericórdia para as pessoas, você acha que as pessoas serão misericordiosas com você? Não necessariamente. Exatamente. Às vezes sim, às vezes não. Exatamente. Mas fato é que não é a misericórdia segundo o padrão do ser humano que nós buscamos aqui. Sabe, esse que é o grande mistério do texto bíblico, porque às vezes a gente acha o que é misericórdia e esperamos que os outros ajam dessa forma, mas é o nosso padrão de misericórdia. Só que o padrão de misericórdia de Deus é elevadissimamente, se é que existe essa palavra, muito fora desse nosso padrão. Está fora desse nosso, ele não é mundano, não é humano.
Você entende? Então é esse tipo de misericórdia que nós buscamos. Uma misericórdia que perdoa um ser humano que não merece, como eu e você. Que manda o seu próprio filho ser pregado numa cruz, morrer por mim e por você. Nós não merecemos. Esse é um tipo de misericórdia que não é humana. E é esse tipo de misericórdia que nós buscamos. Não é uma aceitação, uma afirmação humana apenas. Eu vou ser misericordioso com o Léo para que ele também tenha misericórdia de mim. Não é isso. Né? Conhecem aquela frase que diz, faça o bem sem olhar a quem? Então, seja misericordioso, mesmo que ele não seja contigo. Você está cumprindo a tua palavra e amontoando brasas sobre a cabeça do outro, como diz o texto bíblico. O que é isso? É constrangendo o outro. Amontoar brasas na cabeça do outro, a pessoa fica constrangida, porque ela recebe uma outra atitude do que ela esperava de você. Uma atitude misericordiosa, que necessariamente não significa que as pessoas serão misericordiosas com você, só porque você é com elas. Mas com certeza. Talvez não agora, no momento, mas ela vai. Você amontoou brasas na cabeça dela, né? Que incomoda a pessoa. A pessoa fica incomodada. E quanto mais misericórdia eu estiver disposto a mostrar, mais misericórdia Deus está disposto a dar. Então, esse movimento, ele está interligado. Assim como vocês perdoarem, o Pai do céu vai perdoar vocês. Lembram disso, desse texto? Se vocês não perdoarem, não tem como Deus perdoar vocês também, porque, né, existe uma barreira aí. Se você mostrar misericórdia, misericórdia vem. Se nós fechamos a torneira da misericórdia, ela para de fluir para nós também. É uma via de duas mãos. Abra a torneira da misericórdia aí na sua vida. Primeiro com você mesmo. Tenha misericórdia de você. Aceite a misericórdia de Deus. E depois estenda a misericórdia para outras pessoas que precisam. Mesmo quando elas não estenderem para você. Sabe? Exatamente. Por exemplo, você merecia a misericórdia de Deus? Exatamente. Então, é fácil você ter misericórdia de quem você ama, não é? E que merece. É extremamente fácil, eu falei aqui no início. Difícil é ter misericórdia que não merece, que machuca você, que magoa você. É difícil você ter misericórdia. É fácil você ter misericórdia de alguém que você ama, que é uma pessoa agradável, uma pessoa que te faz bem. Poxa vida, quando acontece algo de ruim para ela, você quase morre junto, porque é fácil. Mas ter misericórdia de alguém que faz mal para você, que não merece, que não é simpático. Então, misericórdia, ela ganha força quando ela é estendida a esse tipo de pessoa. O próprio Jesus diz, os sãos não precisam de médicos, os doentes sim. Por isso eu vim, para buscar os que não merecem, os doentes, os podres. E nós, como Igreja de Cristo, estamos aqui para mostrar misericórdia para as pessoas que ninguém quer mostrar misericórdia para com eles. Eu e você, estamos aqui para fazer isso. O trabalho da igreja, que somos nós, é isso, é mostrar misericórdia para as pessoas. Mesmo quando isso vai contra o padrão humano, né? Mas é para o qual nós fomos chamados. Uhum. Uhum. Que justiça é uma outra coisa, é um outro departamento aí, né? Muito bom. Como? Nós vamos chegar na justiça, né, das bem-aventuranças, e a gente vai ver uma definição. Mas eu quero que você lembre dos movimentos. Em primeiro lugar, você precisa aceitar a misericórdia de Deus. O que Cristo fez na tua vida. Entender que o que Ele fez por você. A aceitação dEle, né, de receber você. Porque nós vivemos falando assim, eu recebi a Jesus. Eu aceitei a Jesus. E esse conceito de aceitar Jesus está errado. Nós não aceitamos Jesus. Ele nos aceita, Ele nos recebe. Nós simplesmente nos entregamos a Ele. Né?
Então, a ideia de eu aceitei Jesus é como se Jesus estivesse lá fora, com frio na porta, batendo, por favor, deixa eu entrar, e você finalmente diz, tá bom, entra aí. É esse conceito, às vezes, que carrega essa ideia. Mas nós não aceitamos Jesus, nós nos entregamos a Ele. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós aceitamos a misericórdia de Deus, diz, não pode ser. Eu preciso me lançar, pobre em espírito, que se lança sobre a misericórdia de Deus. Depois, isso nos leva a ter uma atitude de misericórdia, uma mentalidade de misericórdia, que se traduz em ação. Ok, recebi, entendi, e agora eu vou fazer. E depois vem misericordioso, o que será dele? Vamos receber misericórdia só porque somos? Não necessariamente, então se prepara aí, sabe? Às vezes a gente acha que ministério ou sair e mostrar misericórdia é extremamente fácil. É importante que você tenha as costas bem duras, porque você vai tomar pancada. E adquira também um estômago extremamente pronto para engolir sapo, porque eventualmente você vai ter que engolir um. Então isso é misericórdia. Sabe? É você, puxa vida, vou andar 1 quilômetro a mais com fulano. É 1 milha a mais. Compassivo. Seja compassivo, misericordioso. E quanto mais misericórdia eu estiver disposto a mostrar, mais misericórdia Deus está disposto a dar. E olha, gente, eu não estou dizendo aqui para você, te dando uma missão impossível para você. Essa missão é possível. É possível. E cristianismo é uma caminhada contra a cultura. Cultura do momento, né? Que diz, olha, o cara te bateu no rosto, que ofereceu o outro? Sai na pancada, sai na mão. Sabe, essa cultura precisa mudar, da retaliação, né? A cultura da retaliação. A cultura da retaliação, ela não vai efetuar uma justiça. Olha só o conflito que existe entre palestinos e lá na Palestina, né? entre os judeus e os árabes. Pensa um pouco, um joga uma bomba aqui, o outro vai jogar 2 lá, aí eu jogo 3 lá, porque jogaram 2 aqui, o outro joga 4 lá. Então a retaliação, ela não vai efetuar justiça. Por isso que quando Jesus nos mostra esses textos aqui que acabamos de ler, mostra-se na verdade um beabá do cristianismo, como nós devemos agir, como nós devemos viver a nossa vida com Cristo. Então, seja misericordioso e você será feliz. Quer ser feliz? Seja misericordioso, sabe? E vocês obterão misericórdia. Não das pessoas, mas o favor de Deus, sabe? Que nos dará a força que nós precisamos. E, no processo também, pessoas terão misericórdia de nós. Claro, com certeza. Vai acontecer. Sim, Deus, Tu és maravilhoso. Quando olhamos para a Tua palavra, nós às vezes achamos que a missão é impossível, que nós não conseguiríamos ou não conseguimos cumprir os princípios que o Senhor passa para cada um de nós como cristãos, para que nós representássemos o Senhor nessa terra. E de fato eu acredito que é impossível humanamente falando, por isso precisamos da Tua ajuda. Deus, eu quero orar nessa manhã para que o Senhor nos torne pessoas misericordiosas, que nós possamos experimentar a Tua misericórdia durante essa semana e que também nós possamos estender dessa misericórdia a outras pessoas que fazem parte do meu círculo de relacionamentos. Deus, por favor, torne-nos como igreja mais parecidos com o Senhor. Nós queremos ser felizes por sermos misericordiosos. Deus, nessa manhã eu peço isso para cada um de nós, que nós possamos nesse dia meditar na Tua palavra, pensar sobre as implicações dela e tirar dela princípios para a nossa vida, aplicando-as diariamente na nossa vida, não nos tornando pessoas chatas, mas pessoas mais humanas, que tenham misericórdia do sofrimento alheio, amando as pessoas como o Senhor amou e demonstrando esse amor através de uma atitude misericordiosa, através de ações de misericórdia, mesmo que isso signifique não receber misericórdia dessas pessoas. Mas ajude-nos a completar aquilo que o Senhor nos criou para sermos,
de fazer a diferença no lugar onde nós moramos, na cidade onde nós estamos, no trabalho onde eu trabalho, que eu possa fazer a diferença para a glória do Teu nome. E eu peço nessa manhã para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Oramos isso em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você. Tenha um bom domingo. Pode comer fondue de chocolate, de queijo, se você quiser. O tempo assim ajuda. Deus abençoe.